Navegando pelo mundo, sou o tecnista Jonas, um menino que sabe tudo de abelha. Tô aprendendo. Sabe também de porquinho, né? De leitãozinho, porco, né? gado, galinha, um Olha, bocado de coisa. é um professor pardal da zootecnia. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que mesmo, Jonas? Sobre a questão da presença do macho na colmeia. Sim, O nós macho- vamos falar sobre a abelha. Isso. A presença do macho na colmeia, Ele ela só tem serve sua pra importância. fecundância. Para que serve o macho, gente? Apenas para Minhas queridas seguidoras, o macho serve para quê? Apenas para fecundação. Tá certo. Na colmeia, o macho ele não trabalha. Ele não tem ferrão para defender aquela colmeia. Ele não tem corbícula para trazer pólen. Ele não tem a bolsa que serve para o transporte de néctar na natureza. Ele apenas tem um papel de fecundação. Então, só ocorre fecundação na época de enxameação, geralmente, na natureza. E essa enxameação ocorre em qual período? Mais no período de alta florada? Isso, na alta disponibilidade de Alimento, certo. na natureza. Pólen e néctar, os dois em conjunto. Então, quando tem uma alta disponibilidade de pólen, o enxame começa crescendo. Porque, por exemplo, como eu estava dizendo aqui a Mariana agora, às vezes em setembro, novembro, mais ou menos, começa as trovoadas, chuvas fortes isoladas. Então, quando cai essa grande quantidade de água no solo, a jurema preta, ela com 8 dias depois, ela já solta sua florada. Que tem uma... Certo, a jurema preta é uma árvore típica da Caatinga, Isso. especialmente sertão. Ela é um indicativo de que houve degradação ambiental. Isso, ela só se desenvolve mais, ela tem um alto desenvolvimento em local que está em recuperação. Muito A bem. presença de jurema preta em alta quantidade quer dizer que aquele local foi desmatado em no máximo 15 anos. Aí ela tem uma alta disponibilidade de pólen, assim, 8 dias após da chuva. Então foi aquela chuva isolada, ocorre uma alta disponibilidade de pólen, tem um enxame que fez uma boa reserva de mel na época de abundância, então ele está forte, então essa alta chegada de pólen indica que vai vir uma florada de néctar depois. E com isso a rainha começa colocando ovos de zangão. Só que essa chuva foi isolada, não teve outra que acompanhou ela. Então outras plantas não chegaram a florar. Às vezes começou a sair uma folhinha, mas não saiu flores e não ocorreu a florada. Então o zangão já está bem desenvolvido, a larva já está bem desenvolvida dentro da colmeia. Como não teve mais a continuação da florada dentro do ambiente, então não tem mais a chegada de alimento dentro da colmeia e ocorre o aborto aquele aumento de enxame. Então, as abelhas operárias removem todas as crias de zangões que tem dentro da colmeia e jogam fora. Você chega na frente da colmeia, tá cheio de larvinha em frente à colmeia. Por quê? O macho só ia servir para fecundação. Como não vai ocorrer a enxameação, não vai ser necessário fecundação, e o macho come muito dentro da colmeia. Ele chega a comer seu peso vivo de néctar, ou então de mel, dentro da colmeia por dia. Nossa. Então, se não tem disponibilidade de alimento na natureza e não vai ocorrer a enxameação, não é interessante ter a presença de machos dentro da colmeia. Ocorre também que às vezes alguns nascem e são expulsos da colmeia e as abelhas guardas que ficam ali na porta não permitem a entrada dele dentro da colmeia. Então eles acabam morrendo de fome. Nossa. Por quê? Se ele entrar, ele vai consumir muita reserva de alimento. Lei da sobrevivência. Se ele consumir a reserva de alimento, toda a colmeia vai definhar. E elas não querem que a colmeia definhe. Então elas matam os machos que estão novos dentro da colmeia, que ainda não voaram, que estão as larvas, ovos, e não permitem que os machos que já estão fora da colmeia entrem mais na colmeia. Uma forma de se preservar e perpetuar aquela espécie na natureza. Muito bem. Como a gente vai fazer se tiver essa questão, tiver mais machos do que princesa ou do que operário? O que pode fazer? Não há o que fazer. Isso seria uma aberração da natureza dentro de uma colmeia? O que poderia contribuir
para criação ou para que mais machos tenham nascido do que fêmeas? A genética das abelhas no Brasil, elas são principalmente africanas, mas ela também tem a genética europeia. A Sim. genética africana, ela tem uma tendência maior a enxamear. Já a genética europeia, ela tem uma tendência menor a enxamear. Então, os enxames mais africanizados, eles têm a tendência a construir mais a presença de macho, os alvéolos de macho dentro da colmeia. Já os europeus menos. E os enxames africanos também têm a tendência a, quando está com uma colmeia mais ou menos cheia, já soltar enxame. E o europeu não. Ele tem mais essa preservação de enxames dentro da colmeia. Então, como houve essa mistificação, houve o cruzamento entre as duas genéticas, tem enxames que são mais europeus, então eles evitam mais a enxameação, e tem enxames que são mais africanos. Então, eles tendem a estar mais ocorrendo a enxameação. E quando está dentro da colmeia, quando você não introduz a cera alveolada, que ela tem a puxada natural do favo, ocorre a puxada natural do favo de zangão. Quando você introduz a cera alveolada, geralmente só tem a puxada de operária, e nos cantos onde não tinha a presença de cera, então ocorreu algum problema que foi removido aquele pedacinho, elas puxam um pouco de zangão. Então, não tem tanta infestação. Quando você permite a puxada de favo natural, que tem uma alta infestação de zangão, isso é prejudicial para a colmeia, mesmo em épocas de alta disponibilidade de alimento. Porque na apicultura, o principal foco é produzir mel, pólen e cera. Ou às vezes até o própolis também, agora que está iniciando uma tendência muito forte. Mas quando se tem uma alta quantidade de zangão, boa parte do néctar que chega na natureza não é estocado, ele é consumido. Então não tem um crescimento tão grande daquele enxame e a produtividade fica baixa. O que seria colhido é consumido. Então não é tão bom para a apicultura. Por isso que sempre se deixa um pouco de presença de zangão dentro das colmeias, o mínimo possível, para que eu estou fazendo um manejo aqui de colheita, levei a rainha para a casa do mel, então elas vão produzir uma nova princesa. Precisa do macho para ocorrer a fecundação, ou então matei a rainha sem querer, um predador natural chegou e consumiu aquela rainha, a rainha adoeceu e morreu, ocorre a substituição dela e tem um macho para fecundar a princesa. E para isso tem a necessidade de ter no apiário um mínimo de zangão, não uma grande quantidade. Já quando você tem um enxame que capturou, por exemplo, o que a gente capturou hoje, introduziu apenas 2 quadros de cera, e tem uma alta florada na natureza, e eu permito que aquele enxame se desenvolva sozinho, eu passo um mês sem fazer manejo, então quando eu chegar aqui de volta, eu já tenho puxado uma grande quantidade de favo de macho. Geralmente ocorre isso. Então ocorre uma alta infestação de macho dentro da colmeia. Certo. E a gente conversando aqui, você mostrando e para todos nós como é bom ter conhecimento e ter amor ao que faz. O trabalho que a gente faz, né? Que sai de você, assim, sai da sua alma, essa vontade de dizer o que é bom, o que não é bom, e o seu conhecimento, transmitir o conhecimento, que isso é maravilhoso, porque não vai morrer com vocês. Não, Você está motivando todos nós aqui. Eu já estou aqui com muita vontade de fazer o que você está falando. E aqui eu estou com uma jovem, muito bonita essa jovem, olha lá. Muito obrigada. É a musa da apicultura. Como é o seu nome? Mariana. Mariana, você está sendo iniciada então na apicultura? Eu estou amando obter esse conhecimento. Muito bom compartilhar isso. Tá. E a gente vê o brilho nos olhos de Jonas, né? Ele realmente ama o que faz. E é muito bom a gente aprender, ter conhecimento. E um pouquinho das abelhas, né? Que a gente pode perceber as lições que a gente aprende. Eu aprendi hoje muito sobre autonomia feminina. Muito interessante. E lições também de uma boa administração, organização, limpeza e disciplina. A gente aprende muito com as abelhas. Não tem comparação. É excelente conhecimento. A gente estava brincando ainda agora que o RH da colmeia é muito organizado. Não tem briga, não tem discussão, não tem expulsão. É bem organizadinho. Todo mundo se segura ali. Cada um tem sua função de acordo com a idade. Na colmeia, as abelhas desempenham uma função de acordo com a quantidade de dias de vida que ela tem. Então, cada um não briga para mudar de posição, vai evoluindo
até chegar mais ou menos o tempo de morte dela, que é quando ela vira campeira. Então, ninguém briga dentro da colmeia por posição elevada. Então tem uma dinâmica dentro de uma colônia, todos se respeitam, Isso. tudo está bem. Ó, é Organização. organização. Está dentro da teoria fordiana, né? Que era aquele processo que você faz tudo em massificação. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E por aí, esse tipo de trabalho organizacional faz com que haja uma produção maior, alta, e uma conservação da espécie em larga escala. Por isso que a abelha europeia e africana conseguiu se disseminar praticamente em todo o Brasil hoje. Ela já é encontrada em todos os estados, em todas as cidades. Por quê? Por essa alta capacidade de organização. Então, ela, na época de alta disponibilidade de alimento, estoca o máximo de alimento para passar a época de escassez. E aqui no Nordeste, por exemplo, é na época de seca, onde tem uma baixa disponibilidade de florada. Ocorre algumas floradas, como da algaroba, que não é nativa, mas ocorre também a florada. Temos a aroeira mansa, o angico, a braúna, todos esses exemplares floram na época de escassez, na época seca do ano. Já em outros ambientes, como o ambiente que eu moro, em Triunfo, a época de alta produção de... Triunfo é uma cidade de qual região de Pernambuco? Ela fica no centro do Alto Sertão, se ela é considerada um brejo de altitude. Por ela ter uma alta altitude, lá ocorre uma maior precipitação e fica bem mais frio. Então, lá na época de chuva, é a época de escassez. Porque faz frio, as plantas não floram na época do frio, e quando começa a aquecer um pouco de novo, que é no final do ano mais ou menos, para o início do novo ano, ocorre uma alta disponibilidade de alimento na natureza, que é quando ocorre a enxameação e a alta deposição de mel nas colmeias. E uma coisa que é interessante lá é que, tipo assim, você captura enxames no brejo de altitude, por exemplo, em Triunfo. Se você levar para as cidades vizinhas, Serra Talhada, Flores, que são os sertão central, elas e baixa, né? Isso, e numa lá baixa. embaixo, que o clima é totalmente diferente, aqueles enxames geralmente definham, ou então vão embora. Da mesma forma, se você capturar enxame lá embaixo e levar lá para cima, ocorre, na maioria das vezes, o definhamento. Então, naturalmente, ocorreu uma evolução que os enxames lá de cima são adaptados ao ambiente lá de cima, e a maioria dos enxames de lá de baixo também são adaptadas lá embaixo. Aquelas condições climáticas, isso, né? Cada uma com condição de clima diferente. Temperatura, umidade relativa do ar, precipitação é totalmente diferente, época de produção. Claro, ocorre casos isolados, de enxames que estão lá embaixo, que levam lá para cima e tem sucesso, da mesma forma o contrário. Enxame lá de cima que vai lá para baixo, que ocorre também o sucesso. Vamos trazer para o humano, por exemplo, se você está acostumado a morar na beira do mar, com aquela brisa do mar. Litoral, quente e úmido. Aí você vai para um lugar onde é semiárido, onde é seco, com pouca brisa, né? Isso. Você sente a alteração, né? E lá muda muito, porque em cima é frio e úmido, embaixo é quente e seco. Sim. Então, se fosse pelo menos quente e úmido, ou então a umidade relativa do ar fosse igual em cima e embaixo, então a temperatura, era mais fácil de ocorrer a adaptação. Mas como é muito diferente, ocorre essa questão de evasão muito alta. Quando você leva o enxame, ele vai embora e ocorre o definhamento. Ele vai reduzindo o tamanho, reduzindo até que acaba morrendo totalmente a colmeia. Então, estamos aqui ouvindo o canto da siriema. O show ao vivo. O show é ao vivo, gente. Olha que coisa linda. O canto da siriema. A siriema é uma ave que ela tem como os predadores uma raposa ou coisa do tipo. Mas ela preda os animais peçonhentos, tipo cobras, escorpiões, aranhas, tudo que ela consegue caber no bico dela, que é vivo, ela consome. Ela não tem muita frescura, não. É isso aí. Então, cada vez que a gente faz um vídeo desse, com uma pessoa tão experiente e com tanto amor no coração pela sua profissão. Você se esforça. E aí a gente vê
uma jovem aqui, super motivada pelo processo de organização, de estrutura e de execução de trabalhos das abelhas. Isso é interessante porque isso a gente pode trazer para as nossas vidas também, né? E a questão, vamos falar aqui, puxar a sardinha para o nosso lado, da questão do empoderamento feminino. Porque pelo empoderamento feminino, as abelhas são mestres nisso. Elas são as Elas só né? querem, é só na hora que elas querem, né? Só precisa do macho para uma coisa, então tá só aí. Pronto, ter não uma há presença nada. Nesse período. Então, olha, muito obrigada. Até a próxima oportunidade. E a gratidão por mim, porque eu me sinto muito motivada ouvindo isso. E por todos os meus seguidores que eu acredito que estão aqui vendo com muito prazer essas suas explicações. Certo, e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que em outro vídeo a gente responde. Muito bem. Obrigada, um abraço, Catingando pelo Mundo. Se inscrevam e compartilhem os vídeos.